Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para gravar este devocional e para dizer para vocês que mais uma semana o Senhor nos concede o privilégio de podermos estar aqui buscando a presença dEle e vivenciando dentro da palavra dEle tantos milagres e tantas maravilhas. Hoje nós vamos falar sobre nadar contra a maré. Quando a frase vem dizer contra a maré, é porque todas as coisas dentro do contexto da palavra do Senhor sempre está contra tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos, porque tudo mexe com algo que nós queremos manter de uma forma a não andar segundo o que o Espírito quer, mas sim segundo o que a carne quer, segundo o que agrada a nossa carne, segundo ao nosso ego. Nós queremos andar nos preceitos que nós criamos, não segundo os ensinamentos e segundo os direcionamentos que o Senhor dá. Por que nadar contra a maré? Nadar contra a maré porque quando eu quero algo, o Senhor primeiro me prepara. E essa preparação muitas das vezes não é nada que eu quero, não é nada do que eu quero viver. Eu quero algo assim, o Senhor fala, eu vou te dar. Aí a gente se alegra, fica feliz, mas o processo dele te dar, dele entregar nas tuas mãos, antes você vai precisar estar sendo preparado para receber, para não jogar fora, para não perder. Então, o Senhor, Ele traz ao nosso coração essa palavra de hoje, para que esse direcionamento não saia da nossa mente. Nós vamos ler hoje aqui em Números 14, 6 e 7. Está escrito assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Josué e Calebe foram dois homens com uma fé extraordinária. Não se deixaram levar pelo que o ambiente mostrava a eles, como o ambiente se encontrava. Porque eles criam um Deus mais do que as suas próprias forças. Isso fica evidente quando foram enviados 12 a espiar a terra prometida. E 2 foram os únicos, os dois, Josué e Calebe, foram os únicos que não perderam a fé e que expressaram uma atitude mista em meio a um grande, otimista, em meio a um grande desafio. Os outros 10 aceitaram a derrota. Por que eu disse que nós nadamos contra a maré? Porque o que os outros 10 disseram era mentira? Não. A terra tinha Anaques, tinha homens grandes, homens fortes, preparados para a batalha, para a guerra, e o povo de Israel ainda não estava preparado para isso. O povo de Israel estava saindo de muitas e muitas gerações escravizados, vivendo a bel prazer no Egito. Sim, como vivendo a bel prazer no Egito? Porque o povo de Israel, um povo escolhido, foi levado para o Egito por um tempo, para que não morressem de fome, para que não se extinguisse o povo de Israel por José. Então eles ficam lá. José morre, trocam-se
descendentes do faraó, até que chega este faraó ruim, que não conhece José e que os escraviza. Porém, aquele povo já estava tão acostumado a viver ali no meio do Egito, no meio de tudo aquilo que não agradava a Deus, que o Senhor passou 400 anos sem falar com aquele povo. E aí eles começam a ser oprimidos por este faraó, ruim, de coração duro, até que voltam a clamar a Deus. Mas não foram todos que clamaram, claro que não. Mas ali houve um povo no meio deles ali, que se lembrava do Deus que serviam, que se lembrava que foram ensinados pelos pais, das tribos de Jacó. Então, a todos aqueles filhos e netos e bisnetos e tataranetos de Jacó se posicionaram e clamaram ao Senhor. E quando clamaram ao Senhor, perceberam algo se mover. As coisas começaram a ficar ainda mais difíceis. Até que Moisés foi levantado pelo próprio Deus. Foi encorajado na sarça ardente para ir até o Egito e tirar aquele povo das garras de Faraó. Mas Moisés não foi criado no Egito? Sim. Pela filha de Faraó? Sim. Mas ele já tinha sido tirado dali. E durante esses 40 anos que o Senhor estava preparando Moisés, o povo clamou cada dia mais, porque a dor foi aumentando, a falta do Senhor nas suas vidas foi aumentando. Então, passam-se os tempos, Moisés tira aquele povo do Egito. Acontecem todas aquelas maravilhas e milagres e sinais que o Senhor dá, tira aquele povo do Egito e está levando esse povo em meio ao deserto. Deserto esse no qual não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou comida, não faltou bebida. O Senhor cuidou, o Senhor mandou do seu próprio tesouro o maná. Maná esse que nunca mais se viu, somente aquele povo teve o privilégio de experimentar. Quando eu digo do seu próprio tesouro, o Senhor deu um alimento do céu para aquele povo. Mesmo assim, aquele povo ainda resmungava. Hoje não é diferente. Vou chegar até Josué. Hoje não é diferente. Hoje nós temos trabalhado, morrendo, correndo atrás de coisas. Não, mas eu preciso disso, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de roupas novas, eu preciso de algo de marca, eu preciso de algo mais e mais e mais e mais. Estamos nos esquecendo do nosso Criador, que prometeu nos dar, de suprir as nossas necessidades, que prometeu que se nós estivéssemos buscando primeiro o reino dele, as demais coisas ele traria nas nossas mãos. Mas então eu não preciso trabalhar? Eu preciso só ser um vagabundo? Não. Trabalhe. Mas a palavra de Deus também diz lá em Salmos que você tem que trabalhar sim, mas o salmista diz que em vão trabalha o homem se o Senhor não edificar a casa. Que aquele que levanta e come de madrugada e trabalha demais, eu vou achar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Irmã, a senhora fugiu do assunto, não, vocês vão entender o porquê.
O Senhor, Ele não deixa confundido nem envergonhado o servo seu. O Senhor, Ele cuida de nós cada dia mais de uma forma, sim, surreal. Olha a palavra que está escrito aqui. O salmista Davi diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu vou continuar. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vou ler o primeiro versículo que eu não li. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, por quê? Por que eu digo aqui sem medo de errar? Que aquele povo do Egito estava tão acostumado a ser escravizado, a trabalhar, morrer de trabalhar, mas manter o patamar de vida que eles tinham lá no Egito, que quando o Senhor os tirou, estava cuidando com sombra, com coluna de fogo de dia, com roupas, com sapatos, com maná do céu, com bebida, com tudo. Eles acharam pouco. Então o Senhor faz com que eles cheguem até essa terra prometida. E eles chegam perto da terra prometida, perto. E o Senhor dá uma ordem a Moisés para enviarem 12 espias. E a visão daqueles que realmente estão no propósito do Senhor é extraordinária, porque Josué e Caleb falou, é riquíssima a terra, é maravilhosa, realmente mana leite e mel, a terra produz 100 por 1 na primeira colheita, a terra tem frutos tão grandes que precisam-se de 2, 3 homens para carregar um só fruto, a terra é maravilhosa. Mas quem não tem visão de Deus, quem não tem visão do que o Senhor vai fazer, ou do que o Senhor está fazendo, esses matam a fé de muitos. E dizem assim, não, lá tem gigante, lá não vai dar não, a gente vai ter que trabalhar 10 vezes mais, vai ter que lutar, a gente vai ser massacrado por aquele povo, porque a gente não sabe nem lutar e tal. Essa é a visão de quem quer ficar no deserto, de quem quer morrer de trabalhar no Egito para conquistar coisas que vão ficar todas aqui na terra. Esta é uma visão que precisa ser mudada, não só na minha vida, mas na vida de muitos. Porque a vista pode ser a maior inimiga da minha visão. Por quê? O que eu vejo tem que estar ofuscado pela visão que o Senhor me deu. Porque o Senhor me deu visão de águia. O Senhor me ensina a olhar além das circunstâncias. Então Josué e Caleb enxergou isso. E nadar contra a maré é isso, é saber que a terra que mana leite e mel vamos ter que guerrear, vamos ter que lutar, mas a vitória é garantida pelo dono dela. Como assim? O dono dela é o próprio Deus. E ele disse, essa terra é de vocês. Essa terra eu preparei para vocês. Todos esses intrusos têm que sair dela. Irmã, até hoje tem guerra lá naquelas terras e vai continuar.
porque este povo não tirou todos os inimigos quando o Senhor mandou. Se você ler a Bíblia e entender o que aconteceu ao longo desta conquista maravilhosa que o Senhor deu para aquele povo, vamos entender que tudo que o Senhor faz é perfeito. Oh, mas você acabou de dizer, sim. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração do homem. Ele sabe o que cada um pensa e a maneira que cada um vê as coisas. Então não deixe a sua vista ofuscar a sua visão. Se você quer algo e é impossível a ti, confie isso ao Senhor. Não se enrole, não entre, não seja escravo, não seja devedor, não entre em situação na qual você vai se sentir escravizado. Porque a própria palavra diz que aquele que pede emprestado é escravo de quem empresta. Então, viva com o pouco que o Senhor te deu. Não morra de trabalhar dia e noite, porque não vai mudar nada. O que você faz com X valor, se você ganhar 2 vezes mais, trabalhando 3 vezes mais, não vai adiantar. Porque isso nunca vai aparecer. Vai escorrer pelos ralos e você nunca vai ter alegria nem prazer de usufruir de nada disso. Porque a própria palavra diz que inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, porque Ele supre o pão. Ele é um Deus que mantém no deserto. Então entenda que se você realmente conhece o Deus que você serve, limpe a sua visão e veja a terra prometida como Josué e Calebe. Sabe que o Senhor tem mais para você. A promessa é de algo maior onde você está. Ah, mas aqui eu não consigo trabalhar e ganhar o suficiente. Eu vou ter que ficar indo para o Egito trabalhar para trazer sustento para minha casa. Até quando o Senhor vai permitir que você faça isso? Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor abra os seus olhos, porque amor Ele tem por ti, senão você não estaria nem aqui. Então entenda que o Deus Todo-Poderoso, a partir de agora, quer virar uma chave na sua vida e te dar vitória e te entregar esta bênção. Tome posse da sua vitória e saiba e faça como Josué e Calebe. Abra a sua visão, não a sua vista. Não enxergue só o que está ao seu redor, tão perto. Enxergue além. Veja o que o Senhor quer que você veja. Porque quando você tiver visão e não vista, aí nós falamos como servos verdadeiros do Deus vivo e todo-poderoso. Tome posse da sua vitória. A terra prometida está na sua frente. Faça como Josué e Calebe. Entre e tome o que é seu por direito, porque o Senhor já te deu. E te digo algo do céu. O Senhor derruba qualquer gigante. Não se preocupe com os gigantes. Somente tenha coragem e confiança em Deus, em mais nada. Confie no Senhor, Ele é seu Pai e cuida de você, onde você andar. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Lembre-se,
teu Pai garante a sua vitória. Amém?